O Everest é o sonho dos escaladores, dos alpinistas de todo o mundo. Não só porque é a montanha mais alta do mundo, o topo do mundo, na verdade, mas por toda a atmosfera que envolve o Everest. Os desafios, a cultura do povo local, a bela paisagem e o sentimento de eu cheguei lá e deixei a minha marca no mundo. Quantas vezes a gente já viu na TV ou documentários, pessoas que chegaram lá e cravaram a bandeira do seu país, ou colocaram alguns dizeres, tiraram fotos, filmagem e desceram. Mas o que pouca gente sabe é que essas pessoas jamais poderiam ter subido sem a ajuda de alguém. Sim, é praticamente impossível subir o Everest sem a ajuda de pessoas. Na verdade, é um exército de pessoas, chamados os Sherpas. Não sei se vocês já viram em algum documentário, mas são os nativos. Eles moram no Nepal e naquela região do Grande Himalaia. E basicamente esse povo vive em função ali do Everest. Eles são preparados para ajudar os alpinistas toda vez que abre temporada para escalada. E eles ajudam de diversas formas. Eles preparam as rotas, colocam cordas, colocam grampos nas montanhas, fazem pontes, fazem resgate. É um povo muito preparado e adaptado a altas atitudes. Alguns deles nem chegam a usar oxigênio, já que todos os alpinistas a certa altura, eles precisam escalar com a ajuda de oxigênio auxiliar. Mas estes carregam mochilas pesadas, sem oxigênio, e preparam as pessoas a chegar no topo. E ficam no anonimato. Mas se não fosse esse pessoal, talvez ou jamais as pessoas poderiam chegar lá em cima. Qual é o nosso Everest, irmãos? O nosso Everest é os céus, com muito mais desafios, com certeza, com toda certeza. E nessa carta aos Hebreus, exatamente no capítulo 10, se os irmãos puderem abrir lá, a partir do verso 19, lá é escrito que Jesus, através da sua vida e morte, e o que ele fez, a sua passagem por esse mundo, o seu sacrifício, abriu um novo caminho, uma nova perspectiva para as pessoas. A velha aliança já não servia mais porque as pessoas não conseguiriam cumprir completamente a vontade de Deus. Então Deus enviou o seu Filho, nós acabamos de lembrar isso através da ceia, e ele fez tudo por nós. E o autor da carta dos Hebreus está lembrando isso. Exatamente no verso 19, ele diz que Jesus, com a sua vida, ele abriu um novo e vivo caminho. E usando as imagens do Velho Testamento, daquele sistema de adoração que ficou para trás, a lei, Moisés, o sacerdócio levítico, usando essa linguagem que aqueles irmãos hebreus conheciam bem, ele diz, olha, o véu foi separado, foi rasgado na verdade. E aquele acesso à presença do Pai, que era restrita, que somente alguns sacerdotes poderiam ficar numa antessala, aquilo acabou. Todos podem acessar a presença de Deus, com confiança, com fé e com sinceridade do coração, através desse novo e vivo caminho. Mas, uma vez que nós estamos nesse caminho, que abraçamos a fé, como permanecer nele? Como escalar o nosso Everest? Como chegar lá no topo? O acesso está livre. Jesus abriu o caminho, estamos nele. Jesus sabia que sozinhos nós não poderíamos chegar lá. E o que ele fez? Ele providenciou o povo de Deus, a comunidade dos santos, a família da fé. Sem essa família, nós não podemos chegar lá. E é isso que nós vamos desenvolver nessa manhã, através dos versos 23 e 25. Então, no verso 23, ele diz, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Então, apegar-se, agarrar com firmeza
é uma expressão que é bastante repetida nessa carta, porque parece que o autor está preocupado com alguns que estavam desanimando e que já estavam abandonando a fé. Então era uma preocupação legítima. Nós podemos pensar por que eles estavam abandonando a fé, e vem várias coisas na nossa mente. A principal delas, talvez a perseguição. A igreja sempre foi perseguida no primeiro século, mas não importa qual seja a razão, o motivo. O que o autor aqui está dizendo é que a gente precisa se agarrar, se apegar à esperança que nós falamos, que nós professamos. Um dia, nas águas do batismo, Jesus é o meu Senhor e eu sigo a Ele. Agora estou crucificado com Cristo. Já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim, né? O apóstolo Paulo usa essa expressão e nós a usamos também. Mas é preciso se agarrar com firmeza, porque Deus não vai alterar a sua promessa. Ele não vai recuar. Por mais que nós falhamos, caímos, cedemos às tentações, Deus não vai lá do seu trono dizer: cansei desse povo, não merece entrar. Na verdade, nós não merecemos mesmo. Não merecemos os céus. Não merecemos a eternidade ao lado de Deus. Mas Ele, com sua bondosa, abundante graça, nos dá gratuitamente. E Ele não vai mudar essa promessa. Ele está dizendo aqui, porque quem prometeu é fiel. Amém, irmãos? Ele não vai mudar o que Ele falou. Mas tem um porém aqui. Nós precisamos ser fiéis até a volta de Cristo. Essa é a condição, é a nossa fidelidade, é a nossa permanência nesse caminho. Deus já fez a sua parte. Se você olhar o capítulo 3, eu não vou abrir lá para não se estender, você vai ver que ele usa lá a situação que os hebreus passaram, peregrinando no deserto, e eles reclamavam e reclamavam. Nós conhecemos essa história. Mas quando nós vamos sair daqui, como nós vamos deixar de comer esse maná? Quando nós vamos ter fartura, abundância? E aí começavam a lembrar do Egito. Mas rapidamente eles esqueceram das chicotadas que levavam lá, né? E que Deus libertou eles, e que Deus estava disciplinando, ensinando, mas Ele tinha prometido. Lá no capítulo 3, o autor aqui está lembrando que eles iam entrar no descanso de Deus. E o descanso naquela ocasião era a terra prometida. E o autor dessa carta usa como paralelo essa situação para lembrar agora há um outro descanso que Deus está prometendo ao seu povo, que é os céus, que é a eternidade. Mas Ele já prometeu e Ele é fiel, Ele vai cumprir. Mas cabe a cada um de nós olhar, olha para os antepassados, olha o que aconteceu. Então Ele está dizendo, fiquem firmes, se agarrem àquilo que vocês estão professando, a fé de vocês. Mas como nós podemos fazer isso no dia a dia? Ele prossegue, no verso 24, como nós vamos continuar nessa jornada, sendo fiéis a Deus? Considerem uns aos outros, para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Uma vez que nós batizamos, e começamos a aprender sobre Jesus, sobre a sua palavra, os seus ensinamentos, isso não pode ficar em teoria. É muito bonito falar do amor de Deus e falar de que Ele é rico em bondade e misericórdia, mas esse amor que nós entendemos, que aprendemos, ele precisa ser praticado, ele precisa ser levado a termo. Mas dificilmente alguém, ao entrar na igreja e conhecer o Evangelho, ele vai ter a iniciativa de começar a praticar a fé. São raras as pessoas. O que eu preciso, o que todos nós precisamos é de estímulo, é de encorajamento. É isso que ele está falando aqui, que nós devemos prestar tamanha atenção nos irmãos, ter tamanha estima e consideração. Essa palavra, em outros textos, ela é tão profunda que no sentido positivo do que eu vou falar agora, ela leva a provocar as pessoas.
A gente tem que se importar tanto com o irmão, ao ponto de cutucar mesmo, de provocá-lo a uma ação, no bom sentido, né? Não é cobrança, mas é se importar mesmo. E eu não sei se os irmãos sabem se importar, essa palavra é trazer, é importar, né? Trazer a pessoa para dentro de si. Então não é apenas algo corriqueiro, não é algo rotineiro, mas é algo para a gente parar e pensar. Começar a olhar para os nossos irmãos de uma forma, ver que Deus está trabalhando, agindo na vida dele, com todas as qualidades e com as dificuldades que ele tem, e que ele pode trazer estímulo, que ele pode produzir no reino, que ele pode desenvolver a sua fé. E automaticamente isso acontece conosco. Esse encorajar uns aos outros faz com que eu desenvolva a minha fé. Quando eu olho para o irmão e falo, muito bem, irmão, foi muito bom esse serviço que você prestou hoje no reino. Você é muito bom no que faz, né? Muito obrigado pela sua disponibilidade. Olhar e tentar enxergar o que Deus ainda pode fazer na vida dos nossos irmãos. Isso traz uma energia que flui do Espírito Santo no nosso meio, que sai de cada um de nós e flui no meio da congregação. E ao mesmo tempo, quando eu recebo também esse encorajamento, eu dou oportunidade para o irmão crescer e eu me sinto amado. Como é importante que haja essa interação no nosso meio, né, que vai muito além do tudo bem, bom dia, né? Mas faz parte, é claro, mas considerar, lembra do que Paulo falou lá em Filipenses, usando o exemplo de Cristo, que nós temos a humildade de Cristo de olhar para o nosso irmão, considerá-lo superior a nós mesmos, né? Não é que ninguém está acima de você, e nem você está abaixo de ninguém, todos somos iguais perante Cristo, mas considerar, é a mesma palavra, pensar, imaginar, ao ponto de eu me humilhar e poder prestar um serviço para o irmão. Isso, na nossa comunidade, aliás, na comunidade de Cristo, faz a gente pensar que não existe mais barreiras. E quando a gente lê, aprende na palavra, e no início da igreja, as dificuldades que eles tiveram, barreiras, né, de cultura, de nacionalidade, judeus, gentios, toda essa coisa, tudo isso, os apóstolos, os escritores, aqueles que ensinaram a igreja como deveria praticar a fé, nós vemos que isso não existe na comunidade de Cristo. E conforme nós vamos viver, realmente, de fato, a igreja de Cristo é diferente. Não tem mais brasileiro, não tem venezuelano, não tem cubano, não tem preto, não tem branco, não tem conta que nos faça diferenciar. De fato, são diferenças, mas na prática não são barreiras para nós estarmos praticando o encorajamento e cuidando uns dos outros e desenvolvendo a fé uns dos outros. Isso é estimular os irmãos ao amor e às boas obras. Mas, em que momento nós vamos praticar isso? Quando de fato isso vai acontecer? No verso 25, ele diz, e não nos deixemos de reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Os irmãos, os cristãos, né, nós devemos encontrar propósito nas reuniões da igreja. Tudo isso que ele está falando no verso 24 tem lugar e um momento para ser praticado. E quando? Quando nós nos encontramos, irmãos. Quando estamos juntos. Por isso que é importante participar das reuniões da igreja. Por isso que é importante estarmos em comunhão. Olha só o que o capítulo 3 traz, e isso eu faço questão dos irmãos abrirem lá. É a mesma ideia, mas ele traz uma informação a mais. No capítulo 3, no verso 12, cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se,
olha novamente a palavra, uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Duas coisas que a gente tem que prestar atenção aqui. Ele fala todos os dias. Todos os dias. Quanto tempo nós passamos com os descrentes, irmãos? Já fez a conta? Quantas horas da sua semana, da minha semana, nós passamos com pessoas que estão dizendo assim pra gente: ah, não custa nada você mentir. Ah, vamos ali tomar uma cervejinha. Ah, por que você, todo domingo, em vez de você estar no parque passeando, ou saindo com a gente, você vai lá para aquela igreja? Quantas horas nós passamos com pessoas assim, da nossa semana? E precisamos passar, porque nós não estamos numa bolha. Nós trabalhamos com essas pessoas, estudamos com essas pessoas, são nossos amigos, são nossos familiares. Precisamos aprender a conviver com elas, com amor e misericórdia, porque um dia nós estávamos lá. Mas a questão é influência. Quantas horas da nossa semana nós passamos com essas pessoas? E quantas horas nós passamos com os irmãos? Façamos as contas, irmãos. Se alguém pensa em estratégia de crescimento de igreja, deve levar em consideração o que esse versículo diz. O que é melhor? Se reunir uma vez na semana, todos os dias, mais uma vez na semana? Tire suas conclusões. O que o autor aqui fala? Todos os dias. Todos os dias temos que ter a oportunidade de estar nos encorajando. Na vida corrida que nós levamos, eu sei, irmãos, porque eu estou também no mesmo barco que vocês. Não vou dizer que é impossível, mas é muito difícil. E um dia, quando eu era mais jovem e solteiro, tinha todo o tempo, eu via irmãos todos os dias. Eu estava visitando, eu estava evangelizando, eu participava de 3 grupos de casa, participava de reunião de oração, limpava prédio, ensaiava para o louvor, estava em retiros, tudo que tinha da igreja eu estava lá. Até reunião de casais. Não era casado, mas já estava pensando na varoa. E estava lá eu na reunião de casais, lá no banco do fundo, mas estava participando. Paulo está aí de testemunha, Paulo e Simone. E isso me fez muito bem na minha fé, irmãos. Teve muitos momentos difíceis na minha fé, mas eu jamais fraquejei. Eu não estou falando isso por me achar superior de maneira nenhuma. Eu sou igual a vocês, mas eu aproveitei bem a comunhão da igreja. E hoje eu sinto falta de estar mais com os irmãos, ter mais tempo. Mas são fases da vida, né? E a gente tem que superar. Mas como igreja, será que nós estamos nos esforçando para isso? Cada um de nós temos que refletir sobre isso. E hoje há uma armadilha dessa vida moderna, né? Tecnológica, mídias sociais, né? Redes sociais. A pandemia também nos trouxe um grande ensinamento, que o isolamento não faz bem nenhum. Quantos de nós tivemos a nossa fé abalada por ficarmos aí, não lembro, um ano talvez, sem ver os irmãos presencialmente? Graças a Deus que nós tivemos como nos comunicar com essa tecnologia, mas nos isolar dos irmãos não fez bem, não faz bem para nenhum de nós. E tem irmãos até hoje que não voltaram mais, tamanho impacto que tem na fé. Então, irmãos, não caiamos na armadilha do mundo virtual. Isso cada vez mais está nos isolando, está nos tornando pessoas egoístas, e nesse mundo que é cada vez mais fluido, que a gente não tem tempo para nada, que a gente fica em casa, pede comida pelo iFood, paga nossas contas pelo aplicativo, faz tudo, né, dentro de casa. O mundo, o universo está dentro da nossa casa, mas a gente vai se tornando cada vez mais egoísta, perdendo contato com pessoas, relacionamentos virtuais e superficiais. Isso não nos encoraja, irmãos. Muito pelo contrário. Eu tenho que abrir aqui uma exceção, fazer um parênteses, né? Tem irmãos que realmente necessitam dessa ferramenta por motivo de doença ou outras situações que são impossibilitadas de estar aqui no nosso meio. Essas são as exceções, para que ninguém fique constrangido.
Mas a gente não deve se acomodar com a tecnologia. Nós temos que fazer todo o esforço para estar reunidos, para ver o irmão, abraçar, apertar a mão e falar: irmãos, a sua presença aqui me encoraja. Se você tem dúvida da importância disso, converse um pouco com a irmã Vera. Ela não está aqui hoje. Eu acho que não, eu não a vi, né? Mas converse uns minutos com a irmã Vera. Ela pode falar melhor do que eu e talvez melhor do que qualquer um aqui. Por que é importante estar aqui na reunião? Quantas vezes nós viemos a irmã sentar aqui com um galão de oxigênio, saindo da casa dela, sem marido, a neta cuida dela, uma menina, que grande responsabilidade, uma pré-adolescente, arrastando um cilindro de oxigênio, com poucos recursos financeiros, às vezes tem carona, às vezes não tem, às vezes vem de ônibus, e com toda a dificuldade ela vem para cá, para fazer questão de estar com os irmãos. Ela não podia estar em casa assistindo o culto online? Mas por que ela faz todo esse esforço para estar aqui? Eu não vou responder essa pergunta. Sabe por quê? Só ela pode responder. E com certeza ela vai responder melhor do que eu. Então tire um minuto para conversar com a irmã Vera, se você tem dúvida do impacto de que estar reunido faz na nossa vida, nessa jornada. Subir o Everest é uma marca que alguém pode deixar por toda a vida, né? Por gerações vai ver aquele grande feito. Mas chegar nos céus, irmãos, aguardar firme essa caminhada até a volta de Cristo, é algo que vai ficar para a eternidade. Que Deus nos abençoe, irmãos.